Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 26. Mateus 26, do 26 ao 30. Mateus 26. A irmã Luz falou sobre a grande comissão, né? Dentro da grande comissão também tem ali uma ordenança, né? Que ela disse: ir por todo mundo, pregar o evangelho da salvação, batizando, né? Aquela é uma ordenança. E agora aqui nós temos a outra ordenança, que é decorrente da primeira, né? Que fala sobre a ceia do Senhor. Mateus 26, de 26 ao 30. Os irmãos que puderem ficar em pé mais um momento, vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos, desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das Oliveiras. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelos momentos que vivemos até aqui antes do culto, e agora te pedimos pela tua palavra, Senhor, que ela possa vir falar das nossas vidas, ao nosso coração, mas acima de tudo, que possa trazer a nossa vontade, o nosso desejo de obedecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, pode sentar. Eu gostava, nesse dia em que vamos estar celebrando a ceia, de fazer aqui alguns comentários sobre este memorial tão importante entre os cristãos. E a primeira coisa que nós sempre devemos perguntar quando lemos a palavra é: em que contexto, em que lugar, em que forma, né? Temos que fazer perguntas para a palavra. E ela responde, viu? Pode ficar sossegado. Você faz a pergunta certa, ela responde. Então, em que contexto isso se realizou, esta passagem que nós vemos? Muito bem, Jesus e os seus discípulos estavam se reunindo para celebrar uma data importante entre o povo judeu. Qual era essa data? Uma data que nós falamos aqui hoje pela manhã, né? Já falamos no domingo passado, no nosso estudo. Era uma data memorial, uma celebração. E aqui no caso, a Páscoa. Os irmãos já sabem, e não vou ficar aqui repetindo, como foi instituída a Páscoa, né? Está lá em Êxodo, capítulos 12 em diante, né? Mas se os irmãos tiverem um pouco de dificuldade de ler, pode procurar depois o pastor. Pastor, como é que foi essa Páscoa, né? O pastor explica, tá bem? Mas é bom você ler. Mas uma coisa é bom que nós relembremos a respeito dela. Primeiro, Deus a instituiu. Foi Deus que a instituiu. Não foi o povo judeu que inventou isso. Assim como a ceia, né? Então, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele também deixou ali uma ordenança. E qual era essa ordenança? Que este dia, a Páscoa, o será por memorial, para lembrar, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Êxodo 12, 14. Podemos dizer que isso também nós fazemos com relação à ceia. Nós fazemos isso em memória, ou como um memorial, em memória de Jesus, em memória de mim, conforme diz 1 Coríntios 11, 24 e 25. Aquela Páscoa, esta que está aqui, esta Páscoa que Jesus está a celebrar, ela não seria igual às outras. Ela teria algumas coisas diferentes. Aquela Páscoa, naquela noite, muitas coisas aconteceram. Jesus prediz a sua morte, no versículo 18. Jesus anuncia que seria a última Páscoa neste tempo. Jesus anuncia que seria traído por
um dos seus discípulos próximos, Jesus vai ao Getsemane e estará ali sobre uma dor angustiante da alma. E Jesus seria preso, depois condenado, crucificado. Tudo a partir dessa celebração da última Páscoa. E é nesse ambiente que Jesus se reúne com seus discípulos. E diz a palavra que Jesus estava desejoso, ansiosamente, para comer com eles a Páscoa antes do seu sofrimento, conforme está o paralelo em Lucas 22:15. Diante disso, então, eu quero chamar a atenção dos irmãos para alguns instantes importantes durante a ceia. Primeiro, no versículo 26, diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, durante a celebração, enquanto eles estavam celebrando a Páscoa, enquanto eles comiam a Páscoa, tomou Jesus o pão. Sim, a Páscoa tinha alguns momentos e alguns elementos representativos. Havia ali sobre a mesa um cordeiro ou um cabrito assado, havia um pão asmo, havia as ervas amargas e havia o vinho. Esses elementos estavam todos sobre a mesa. Era a Páscoa. Então, em determinado momento da celebração da Páscoa, Jesus toma do pão e primeiro ele faz o quê? Ele abençoa. Diz a palavra do Senhor, tendo dado graças, né? Então ele abençoa, ele dá graças. Sim, nós devemos dar graças no nosso dia a dia pelo pão, o sentido de alimento, e na ceia dar graças pelo que fez Deus em Cristo por nós. E mais, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, ele estava usando o sentido figurado. Ele não estava a dizer que aquele pão iria ter, de alguma forma, uma transubstanciação e aquilo se tornaria carne, vamos dizer assim, ou teria a representação do corpo literal de Cristo. Não, aquele era apenas no sentido figurado. Como, por exemplo, quando ele diz lá em João 10:8, eu sou a porta, mas não se transformou numa porta. Disse no sentido de entrar, de entrarmos na presença. Ou, quando ele diz em João 15:1, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, metáforas usadas por Jesus. Por outro lado, nós devemos entender que ao repartir o pão, podemos também ver a Cristo tendo seu corpo moído por causa dos nossos pecados. E então, em memória de Cristo, lembramos deste sacrifício. Então, nós não vamos nem a 80, mas também não podemos ficar no 8, no sentido de não tornamos a ceia algo como algumas religiões fazem, dando um significado maior. Mas também não podemos fazer como algumas fazem e dizem assim, isso é só memorial, e parece que aquilo é qualquer coisa. Nós devemos trazer à mente o que literalmente Cristo quis fazer quando ele partiu o pão. Então, nós podemos dizer que nós lembramos ali o seu sacrifício. Segunda questão que nós podemos aprender aqui no versículo 27, está escrito assim, a seguir, ou seja, no procedimento seguinte, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Nesse versículo aqui, meus irmãos, nós temos algumas questões já explicadas e algumas novas com respeito ao cálice. Eu gostaria também de partilhar com os irmãos isso. Há uma sequência, havia uma sequência na celebração da Páscoa. E na sequência, ele então tomou, e diz a expressão aí, um cálice. Ele não tomou
o cálice. Ele tomou um cálice. Né? Os irmãos sabem que eu gosto dessas coisas assim que a gente faz pergunta para nós. O tradutor errou? Ou ele está dizendo que havia outro? Se é um, é porque havia outro. Muito bem. Na realidade, na Páscoa, além do pão, das ervas, do cordeiro, haviam 4 cálices, representando as 4 promessas de Deus para o seu povo, descritas em Êxodo 6 e 7. Eu não vou falar todas elas, os irmãos depois vão lá e ver. Mas eram 4 promessas que estavam ali representadas. O povo, após a instituição da ceia, fez então desta forma, trazendo à memória aquelas promessas que estavam ligadas com a Páscoa. Então, possivelmente, essas palavras de Jesus foi ao tomar o 3º cálice, pastor. Mas aí já fica. Por isso que nós temos que entender o histórico das coisas. O histórico, o contexto, o que representava. E por que o 3º cálice? Porque o 3º cálice estava ligado à promessa de que Deus iria resgatar o seu povo, algo que Jesus iria cumprir na cruz. Ele resgatou o povo. Então, ao tomar aquele cálice, ele então disse, né? Tomai e bebei deste cálice. Porque este cálice será o cálice que resgatará, no sentido figurado, né? Porque é Cristo, e na cruz resgata o seu povo. Veja que ele também deu graças. Distribuiu aos seus discípulos, dizendo então que o vinho simbolizava o seu sangue. Ao se referir ao seu sangue, Jesus acrescenta mais informações pelas quais devemos lembrar. Primeiro, ele diz que o seu sangue é o sangue da nova aliança. Lembre-se que o sentido da palavra aliança no Novo Testamento não é uma relação entre duas partes. Aliança, geralmente, por exemplo, você casou, tá? Aí você tem, pelo menos a maioria, né? Tem no seu dedo anelar aí um anel. Esse anel a gente chama de aliança. E por que aliança? Porque é o tipo entre aspas, contrato entre duas partes, né? Eu prometo uma coisa para minha esposa e ela promete coisas para mim. Nessa noite. Nessa noite. Eu cumpro. Então, isto é uma aliança. Então, as duas partes estão envolvidas. Mas aqui no sentido da palavra aliança, não tem participação nossa. É uma aliança só de Deus. É Deus que determina a aliança. Ou seja, é uma declaração feita somente por Deus, sem concordância do beneficiário. Você não fez nada por essa aliança. Só Deus. A parte só entrou de Deus. No Antigo Testamento, Deus formalmente declara a natureza, os termos e as sanções. Deus fala, Deus dá os termos e Deus fala o que vai acontecer se você não seguir aquilo. Não tem participação sua. Por exemplo, qual foi a sua participação na graça nos concedida através de Cristo na cruz? Qual foi a sua participação? Você só entrou no pecado, vamos dizer assim. Você não tem participação nenhuma. Você não fez nada. Você recebeu pelo meio da graça. Por isso que nós dizemos que nem o levantar da sua mão, no momento em que você diz que recebe Jesus, que você entendeu Jesus, nem o levantar da sua mão é seu. É o Espírito Santo que coloca esse desejo no seu coração. Você não tem participação. É sempre Deus que age na sua vida. O que é que você está ouvindo agora? A palavra de Deus. E é através da palavra de Deus que Deus toca no coração do pecador. E aí alguém poderia dizer, tá, tocou no meu coração, e aí eu levantei a mão porque eu quis. Não! Não foi porque você quis.
foi porque o Espírito constrangeu. É o que diz João. É o Espírito quem convence o homem, é o Espírito que faz isso. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por causa desse convencimento, a pessoa se vê naquele estado. Então ela diz: eu quero esse Cristo. Eu quero esse Cristo. Se você sair agora aí fora e falar para alguém assim: você quer receber a Cristo? Com certeza ele vai dizer assim: quem é esse Cristo? Ou, por que eu receberia? Ou, uma série de questões. Agora, se você pregar a palavra a alguém aí fora, aí Deus começa a operar. Ou seja, o meio de Deus agir é a palavra. E Cristo nos concede essa justiça, essa justificação. Então, dito isso, para entender esta questão da aliança, é só pelo lado de Deus. A Páscoa lembrava a aliança feita de Deus com o seu povo através de Moisés, conforme relatado em Êxodo 24:8. Leia o livro de Êxodo para você entender esta relação de Deus com o seu povo. Leia o livro de Êxodo. Leia com muita calma. Não precisa ter pressa. Eu sei que a gente deve ler a Bíblia, e às vezes a gente tem aqueles negócios de ler 3 capítulos por dia, para ler todo ano. Meus irmãos, eu prefiro que vocês levem 3 anos para ler a Bíblia, e que vocês, quando terminarem, entendam a Bíblia. No sentido de não entender todas essas nuances aqui. Isso aqui, você precisa frequentar a escola bíblica, você precisa frequentar os cultos, e curso, o que você puder fazer. Mas eu digo, quando nós lemos a Bíblia, é claro que seria ideal você ler no ano. Olha, se você ler em meio ano, então, maravilha! Olha, se você ler 3 vezes, eu tenho um pastor amigo meu que ele lê 3 vezes por ano. Mas, de que forma você lê a Bíblia? Não adianta ler a Bíblia na correria. Nossa, tem 10 minutos para ler 3 capítulos. A hora que você termina, você já nem lembra onde é que você estava. Então, leia Êxodo para você entender o plano de Deus através da Páscoa com o povo. Está bem? E essa aliança, então, ela foi selada, está tudo lá, ela foi selada, essa Páscoa, essa aliança foi selada com sacrifícios de animais, onde o seu sangue, o sangue dos animais, foi aspergido sobre o livro da aliança, onde estava anotada a aliança, e sobre o povo. Lembre-se, já falamos várias vezes que o Antigo Testamento era sombras das coisas que viriam. E esta passagem aqui apontava para Cristo. Lembram da história da Páscoa? Foi sacrificado um cordeiro, o sangue do cordeiro foi aspergido nas portas, nos batentes da porta. E quando o anjo da morte passava por aquele lugar e via aquele sangue, ele não entrava. Cristo lavou com o sangue. E agora você então está livre da morte. Então ele apontava para Cristo. Aquilo era um simbolismo do que iria ser feito em Cristo. Mas era necessário naquele momento que fosse assim. Porque não era o tempo ainda de Cristo. E era necessário que aquilo fosse daquela forma, acontecendo daquela forma. Para que quando viesse na plenitude dos tempos a Cristo, estava sendo exatamente conforme havia sido relatado, testificado. Por isso Jesus diz que o seu sangue aqui será derramado para perdoar os pecados em uma nova aliança. Hebreu diz que é impossível que sangue de bodes e de touros remova pecados. 10:4. Lembram-se como era feito? As pessoas levavam um animal para sacrifício, eu gosto desse termo, encobrir os pecados. Eles permaneciam lá, estavam apenas encobertos. É aquele exemplo que eu falo, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Você não vê, mas ela continua lá. Agora, em Cristo, ele é removido, não está lá.
coisas velhas passou. Eis que tudo se faz novo em Cristo. Nós não vamos nos aprofundar aqui muito hoje nessa questão, até porque já estamos bem avançados, mas é importante saber que agora, o sangue derramado por Jesus, sim, ele nos purifica de todos os pecados. Esta é a nova aliança. Uma outra coisa que nós vemos aqui no versículo 27, segunda questão. Ainda Jesus diz que o seu sangue derramado é em favor de muitos. Os irmãos sabem que eu tenho sempre pego muito nessas questões. Em favor de muitos. Nós sabemos que a palavra graça nos remete a recebermos um favor imerecido. Sim, só que nem todos receberão essa graça. Mas apenas aqueles que o Pai quer. E eu quero dizer que você que está aqui hoje, você que está nos vendo, se você participa deste corpo, identificado com a igreja, então você é um dos que tiveram seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. E diante de Deus você está limpo e mais, você está justificado. Se você ainda não se sente parte deste corpo, você precisa pedir perdão e arrepender-se dos seus pecados diante do Senhor. Todo aquele que crê nele será salvo. Terceira questão que nós vemos aqui no versículo 27. O sangue de Cristo tinha um propósito de remir pecados. Veja o que está dizendo aqui. Tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Ou seja, tinha o propósito de remir os pecados. E aqui nós vamos apelar para uma forma de facilitar isso. Dentro do mundo do direito, a palavra remissão significa que o devedor tem sua dívida perdoada. Como está escrito, então, em Romanos 6, 23, onde diz que o salário do pecado é a morte. Este é o salário, este é o preço. E como pecadores, nós tínhamos essa dívida de sangue. Nós tínhamos essa dívida. Quando Jesus se entregou na cruz por causa dos nossos pecados, Ele nos redimiu. Ele pagou a nossa dívida. Ou seja, aquela dívida que você tinha foi rasgada, mas ela foi cravada na cruz. Então agora você, pelo sangue de Cristo, você está remido, você está perdoado, você está justificado. É dessa forma que acontece. Tudo bem? E a terceira questão, então, que nós vamos ver aqui a respeito da ceia, diz assim no final: antes então de terem participado da Páscoa, a qual agora nós chamamos de ceia, pois todos os elementos foram substituídos pelo seu real significado, então eles cantaram um hino. Está lá no versículo 30. Tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Tudo isso estava dentro da conformidade da Páscoa. Tudo Jesus fez. Jesus cumpriu a Páscoa, vamos dizer assim. Tudo estava dentro da questão da Páscoa. Só que agora houve uma mudança. A Páscoa apontava para Cristo. Então agora nós celebramos Cristo e chamamos de ceia. Então, quando eles terminaram de celebrar ali a Páscoa, agora a ceia, eles cantaram um hino. E provavelmente foi um dos hinos do 116 ao 118 dos Salmos, que eram os hinos que eles cantavam durante a celebração da ceia. Estes salmos, principalmente o 118, está ligado ao livramento, ao louvor, ao sofrimento e à glorificação do Messias. Lembra-se que o salmo muitas vezes está dirigido à pessoa, mas ele está apontando para Jesus. Por exemplo, o salmo 23, o salmo 22, aponta, está apontando, embora ele use para ele. Ele é o sofredor, mas na verdade ele está apontando para Cristo, que seria o sofredor. Então, meus irmãos, há uma celebração da ceia numa liturgia.
Isso que eu gostaria que os irmãos percebessem. A ceia é uma liturgia, como é a liturgia do culto. O culto tem que ter uma liturgia, não pode ser uma coisa assim de qualquer forma. Vamos assim chegar a fazer um culto. Não, ele tem, embora às vezes as pessoas falem, mas isso parece burocrático. Bom, mas é Deus que mandou fazer assim. E a ceia do Senhor, embora substitua a Páscoa, não substitui a liturgia. Nós precisamos tomar do pão, nós precisamos tomar do cálice, nós precisamos dar graças, nós precisamos orar e nós precisamos cantar um hino. É a liturgia da ceia, da celebração da ceia, que está dentro, inserida na liturgia do culto. Faz parte do culto. A igreja deveria observá-la, pois fazemos isso em memória de Cristo. Por isso que geralmente os hinos que cantamos precisa ter características de louvor ao sacrifício de Cristo. Devemos ter esta percepção. Evitar os hinos, os louvores são todos muito bonitos, mas tem hinos que não cabem na ceia. Percebe? Então sempre temos que ter esse cuidado. E para terminar, meus irmãos, então nós podemos perceber os propósitos da ceia. 3 propósitos eu vou destacar aqui. Primeiro, 1 Coríntios 11, 24 e 25 diz: fazer isto em memória de mim. Ou seja, trata-se da observância de um memorial que lembra ao cristão de que Jesus deu o seu corpo e o seu sangue para a redenção do mundo. Segundo, o propósito da ceia é proclamar a morte de Cristo até que Ele volte. 1 Coríntios 11, 26. Ou seja, a ceia nos estimula a olhar para trás com amor e adoração para o que Ele fez por nós na cruz e olhar para frente com a esperança e o anseio pela segunda vinda de Cristo. Mas também a ceia é um momento de olharmos para dentro, examinando o coração e confessando os nossos pecados. 1 Coríntios 11, do 27 ao 32. Examinai a si mesmo. É um momento que você tem de se apresentar diante de Deus, pedir perdão dos pecados, se preparar para celebrar a ceia do Senhor. Mas Paulo diz: participe. Esse perdão, participe. E a terceira e último propósito que eu gostaria de relacionar aqui: a ceia também é um momento de comunhão e união, uma unidade da igreja. Somos, embora muitos, um só pão. 1 Coríntios 10, 17. Nós, pelo menos a nossa igreja aqui, quando ela chegar a 1.000 membros, ela vai ser exatamente assim. As pessoas vão distribuir o pão, espera. Quando tiver 1.000 membros, nós vamos ter 100 pessoas distribuindo pão. Fiquem tranquilos que não vai demorar. E aí a gente toma o pão e espera. Algumas igrejas, a pessoa vai passando, a pessoa já vai comendo o pão. Aqui não há uma questão assim, né? Tem que ser dessa forma. Mas eu entendo, por causa desta passagem aqui, que é momento de comunhão, todos juntos nós fazemos. É só uma questão aqui de organização. A ceia não é propriedade de nenhuma denominação cristã. Por isso também, quando nós vamos partilhar da ceia, e nós temos um visitante, e esse visitante é cristão, e esse visitante está em comunhão com essa igreja, não está disciplinado, não está afastado, né? Não está de alguma forma assim, ele está inserido no corpo, nós convidamos para participar, quer seja da Assembleia, quer seja da Presbiteriana, quer seja de uma comunidade, desde que sejam cristãs, né, com princípios evangélicos, batizados segundo os princípios bíblicos, né? Então a gente sempre faz essas ressalvas, tá bom? Sempre essas ressalvas. Princípios bíblicos que nós observamos aqui. O batismo é batismo de adulto, né? Batismo com consciência e profissão de fé, é assim que nós falamos, tá bem?
participamos da ceia, nós nos identificamos como cristãos, fazemos parte do corpo de Cristo. Por isso, não podemos separar o fato de alguém se dizer cristão, mas não participar da ceia. Dizer-se cristão e não participar da comunhão do corpo é um equívoco. Um equívoco. O cristão precisa participar. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos agora então participar da ceia do Senhor. E como temos visitantes, nós sempre deixamos assim. Se você for participar da ceia, a hora que eu pedir, você se coloque em pé para que quem estiver distribuindo os elementos possa identificá-lo, tá bem? Vou convidar o irmão Elias. Será que ela usa pode ver? Já? Tá. Os irmãos que não estão inseridos dentro disso que eu falei, não se sintam constrangidos. Isso são princípios reguladores. Por exemplo, se eu for à igreja católica, vamos supor, eu não vou tomar a comunhão. Porque aquilo é dentro de um regime da igreja católica. Então, e eu não vou me sentir constrangido. Eu não vou na igreja católica, mas estou dizendo, se eu estou numa outra igreja, não é? Então, os irmãos também que não estão, não é batizado, ainda não tem a profissão de fé, se você ainda não se sente constrangido, eu tenho certeza que vai ter o seu tempo. Em junho vai ter batismo. Amém? Em junho vai ter batismo. Então você que ainda não é batizado e quer participar do corpo de Cristo, não é participar da igreja, é claro que vai participar da igreja, mas participar do corpo. Então em junho vai ter batismo. Então você tem que procurar o pastor e dar o seu nome ao pastor para você fazer o curso de batismo, tá bom? Em abril nós vamos ter uma assembleia para a entrada de novos membros. Você que tem frequentado a igreja já com periodicidade e quer fazer parte da Igreja Batista de Pombal, procure o pastor, coloque o seu nome, vai ter que fazer um cursinho geralmente no sábado, vai ter que ser no sábado, porque nós estamos nos dias atrapalhados. A gente vai ter jeito, tá bom? Dito isto, a palavra do Senhor, que nós usamos sempre como referência, é o que está em Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, que diz: porque eu recebi do Senhor, ou seja, não é algo que foi instituído pela igreja, mas pelo próprio Cristo, Nós vimos agora na passagem que nós lemos de Mateus, Cristo instituindo a ceia, Então, porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, celebrou a ceia. Então, aqueles que forem participar da ceia, por favor, se coloquem em pé. A irmã Luz vai distribuir o pão. Então você participe pegando o pão. Este é o meu corpo, partido
todos participaram do pão? Receberam o pão todos? E tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo, comamos do pão. Os irmãos que participaram do pão devem também participar do vinho, tá? Ou do cálice, tá bem? O externo, sumo de uva. O interno, aquele mais do centro, é vinho, tá bem? Mais alguém ficou sem receber do cálice? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória de Cristo, bebamos do cálice. Porque todas as vezes comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar. Senhor Deus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos junto com nossos irmãos, lembrando, a Deus, a morte e a ressurreição do Senhor. O poeta sábio escreveu a canção onde diz que Cristo já ressuscitou, sobre a morte tudo triunfou. Tudo consumado está. Aleluia, Jesus. Aleluia por essa oportunidade que o Senhor levou naquela cruz os nossos pecados, as nossas transgressões, o castigo que estava sobre nós, o Senhor levou naquela cruz.
a morte, o Senhor tem a chave da vida, da morte, a cruz está vazia, porque tudo está na mão do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa igreja que agora nós reunidos em nome do Senhor, ó Deus, lembrando também pelos nossos irmãos que sofrem, nossos irmãos que estão desanimados, estão enfermos, talvez o Senhor possa estar visitando de igual modo, Deus. E seja conosco, Deus, que a cada dia possamos estar nesse afã de louvar o seu nome, bendizer o seu nome, transmitir Jesus, Deus, a Pombal, a Portugal e aonde quer que andemos. Seja conosco, nos dê um resto de dia, uma noite, logo mais, uma semana, debaixo da orientação do Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, graças a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este culto que rendemos ao Senhor. Muito obrigado ao Pai por este dia tão importante em que estamos reunidos, Senhor, a Deus, para celebrar o dia do Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, cada visitante que está conosco nesta manhã. Que eles possam sentir no seu coração o desejo de voltar, de compartilhar, o desejo, Senhor, de te servir, de te louvar, Pai. Concede-nos uma semana de vitória, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Uma semana abençoada. Deus abençoe. Tudo de bom. E até quarta-feira, em nome de Jesus.